Graças a Deus, é muita bênção. Pastor Zé Luiz está se recuperando, domingo que vem ele está aqui, amém, igreja? Dá uma salva de palmas aí para Jesus. Tudo certo? Aqui, ó, irmãos, tá vendo? Aí, ó. Meus pais ali estão cuidando de mim. As visitas, quem nos visita aí pela primeira vez, fique de pé. Fique de pé. Aí, é uma honra ter vocês aqui, viu? Deus continue abençoando, Deus continue prosperando. Estenda a mão assim, igreja, para eles. Repita comigo. Senhor amado, continue abençoando em nome de Jesus. Amém. Olha, eu estou muito feliz, né? Muito feliz porque nós temos sentido assim, de forma muito sensível mesmo, sabe, de forma muito gostosa, o que Deus tem feito. Deus tem cuidado de forma antecipada. Deus tem cuidado de forma antecipada. Qualquer dificuldade que nós estamos vendo, qualquer situação que nós estamos vendo, nós temos percebido que Deus tem, de alguma forma, alertado a gente de que é necessário agir, é necessário cuidar, é necessário tomar uma atitude, para que essa situação não caia em uma situação que não tenha mais volta. Deus tem alertado, irmãos. Então, o próprio caso do pastor foi um caso desse, que o médico ligou e pediu para que ele fosse lá, porque eles perceberam que tinha algo estranho, e aí ele investigou e pegou algo no começo. Antes que o pastor viesse a sentir, tivesse algum sintoma, Deus se antecipou. Deus tem dado esse alerta e antecipado. Se você está aqui, tenha certeza absoluta que não foi a tua vontade para estar aqui. Eu sei que muitos têm já o hábito, têm a vontade, mas se você está aqui fora de costume, esteja ciente que por trás Deus trabalhou. Eu vou pregar e não vai ser muito, vai ser rápido. Diz assim, ó: porque nisto consiste o amor a Deus. O quê? Em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Consiste o amor a Deus. Então, quem ama a Deus, obedece. E reconhece que essa vida não é pesada. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora. Quando viviam nas trevas, na ignorância, fora dos caminhos do Senhor, e aqueles desejos de outrora nos atraía em desobedecer a Deus. E o que a palavra está dizendo? Para nós não deixarmos, como filhos obedientes, não se deixem amoldar, não é nem só levar para os maus desejos. É muita bênção. Amoldar quer dizer criar hábitos. Quando os maus desejos vêm para cima da gente, ele tem um princípio. O pensamento gerado, ele vai trazer uma imaginação, ou ele vai trazer uma lembrança. Repete, imaginação. Repete, lembrança.
ou você busca uma memória do passado, ou você imagina algo. Surge o pensamento. O pensamento surge devido às ansiedades, ao anseio humano. Ao anseio, ele vem do nosso subconsciente, que formou as nossas emoções, algo do nosso passado que nos trouxe até aqui, tudo que nós vivemos, o temperamento que faz parte daquilo que nós herdamos, e tudo isso moldou o nosso subconsciente. E o nosso subconsciente, ele não escolhe, ele não determina, o nosso subconsciente está lá, e em algum momento que você está vivendo do seu dia a dia, em qualquer situação, ele traz à tona pensamentos, e esses pensamentos é daquilo que memorizou dentro das suas emoções. Repete, emoções. Dentro das suas emoções, o que foi memorizado, seus traumas, pessoas que te machucaram, dificuldades que você passou pela vida, situações difíceis que você viu seu pai, sua mãe enfrentar, e isso trouxe para dentro de você sentimentos, às vezes de raiva, porque você passou por tantas privações, e quando você passa hoje, ou vê o seu filho passar, você sente aquela coisa como se fosse na pele. Quando você lembra daquele mau momento, vem a memória na sua cabeça, e na memória que vem na sua cabeça, não vem só a imagem daquela situação, mas aquela imagem traz de volta as emoções, e essas emoções trazem ânsia, e essa ânsia traz a chuva de pensamento, e a chuva de pensamento faz a gente tomar a decisão pela emoção, e às vezes nessa chuva de pensamento, gerado por algo que a gente nem sabe muito bem, se você passar muito frio ou muito calor, você não sabe às vezes o porquê que interfere no seu humor, mas eu não sei se lá no teu passado você passou muito frio ou passou muito calor, mas nesse momento em que você passa muito frio ou muito calor, aquilo mexe com você e tira você do seu cerne, e faz com que você tome atitudes que não são suas. Raciocinando bem, você pensa e fala assim: por que eu agi daquela maneira? Por que eu fiz aquilo? Por que eu tomei aquela atitude? E aí você pensa 2 ou 3 vezes e fala assim: eu tenho que mudar, eu não posso fazer isso. Os desejos maus de outrora podem nos amoldar. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora. Repete assim: se um hábito ruim, repete, não for substituído por um hábito bom, cria-se um outro hábito ruim. Se você entrar numa situação aonde você comece a fazer de você criar hábitos ruins, maus pensamentos, fugas, que você, às vezes, no meio do seu dia, você quer ter, ou no meio da noite, ou em algo que te traz alguma situação, algum sentimento, só há uma maneira de você substituir, eliminar um hábito ruim, é colocando um hábito bom. Só há uma maneira de substituir um hábito ruim, colocando um hábito bom. E para mudar hábito não é simples. Para mudar hábitos, nós temos que trabalhar no profundo do nosso ser. Uma pessoa que aprendeu a escrever com a mão esquerda, se eu chamar ela aqui para ela escrever com a mão direita, ela vai ter uma dificuldade enorme. E uma pessoa que escreve com a mão direita, para ela
escrever com a mão esquerda, ela vai ter uma dificuldade enorme. Ela só vai conseguir amoldar a sua mão esquerda se ela praticar, se ela colocar metas, objetivos, ações, disciplina para ela própria, para que todos os dias ela escreva 1 hora por dia, e quando chegar no 10º dia, a dificuldade de amoldar já é muito menor, porque ela já vai pegando a habilidade, ela vai pegando a forma, a maneira, ela vai memorizando os movimentos, e aquilo vai armazenando dentro dela um outro hábito. Uma pessoa que fuma, muitas vezes só consegue substituir o hábito de fumar por um outro tipo de hábito. E as pessoas trocam o hábito de fumar, porque quando eles comem, eles precisam fumar. E aí hoje, as pessoas comem, e ao invés de fumar, vão e tomam um café. Vão e comem um chocolate. Que é uma substituição de um hábito horrível por um hábito muito melhor. Mas isso você tem que se amoldar, você tem que se disciplinar a fazer. Eu vou chegar já na pregação, mas eu quero trazer só para vocês esse conceito. O conceito da mudança de hábito. Só há uma maneira de você mudar o seu comportamento, mudando os seus hábitos. Só há uma maneira de você mudar o seu futuro, mudando o seu comportamento. E para eu mudar o meu futuro, eu preciso mudar o meu comportamento, eu preciso mudar os meus hábitos. E para eu mudar os meus hábitos, eu tenho que mudar o meu subconsciente, aquilo que armazenaram dentro de mim, que mexe com as minhas emoções. Eu tenho que substituir. Eu tenho que, nós chamamos de, hoje, a linguagem moderna de ressignificar. Como é que você ressignifica, pastor? Da seguinte maneira. Eu fui privado de algumas coisas na infância, porque os meus pais não tinham condição financeira, e eu não consegui fazer isso, não consegui fazer aquilo. E eu vou dizer para você, tem pessoas que estão na miséria até hoje. Tem mulheres que reclamam do marido, porque o marido de repente ele não criou um hábito, não criou um comportamento de um tratamento devido com a esposa. Pode-se melhorar, pode-se fazer mais. Nós temos que ter essa cabeça para poder crescer. Mas eu vou dizer para você, tem muito marido aí que já bateu em muita mulher, que já abandonou, que já fez muita coisa com filhos, que já acabou e destruiu com vida de mulheres. E tem mulheres que poderiam fazer uma fila aqui na frente para querer trocar a vida com a sua. Isso chama-se ressignificar. Coisa que você colocou dentro de você, que você hoje leva isso como uma dor. Eu vou dizer para você, você chegou até aqui. Você tem um Deus que te ama. Você não tem um pai, um homem que conheceu uma mulher e decidiu ter um relacionamento, e desse relacionamento houve uma gravidez, e essa gravidez nasceu você. E de repente eles se separaram, e isso pode ter sido um acaso. Não é isso não. Em algum momento Deus pensou em você e pensou em mim. E Ele usou aquela situação, aquilo aconteceu, você nasceu, e Ele falou assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vem, traga o seu fardo que é pesado. Eu troco o seu fardo que é pesado, aquilo que te aprisiona, aquilo que não deixa você andar atrás, que eu troco, eu tiro de você, coloco em mim, e você fica com mais leve. Jesus veio para ressignificar a nossa história. Jesus veio para ressignificar a nossa vida. Ao invés de nós termos uma vida limitada, num tempo limitado, Ele veio para nos dar a oportunidade de trocar esse tempo limitado por uma vida eterna. E nós temos que começar a agir para que esses nossos hábitos não se tornem automáticos
e de alguma forma faça nós perdermos a bênção. Mas ainda há tempo para que a gente possa se corrigir, fazer com que a nossa história passe a ser diferente. E eu vou mostrar para vocês a história de dois homens que nasceram do mesmo ventre e que decidiram viver de duas formas diferentes: Jacó e Esaú. Nasceram dos mesmos pais, da mesma linhagem de Deus, dentro do mesmo ventre. Um decidiu viver de uma maneira, obedecendo ao Senhor, servindo ao Senhor. E eu vou dizer para você, como o versículo falou, sem ser forma pesada, sem levar como um fardo, porque muitas vezes você convida a pessoa para vir na igreja e as pessoas elas já falam assim: não, eu vou ter que deixar isso, deixar aquilo, né? Eles pensam assim, nós pregamos a palavra para que as pessoas venham para a igreja pelo amor. Mas Jacó servia ao Senhor com prazer, servia ao Senhor querendo fazer o melhor, servia ao Senhor. Aos 40 anos de idade ele ainda não era casado, ele não tinha escolhido ainda uma mulher. Por quê? Porque ele queria uma mulher de Deus, ele queria uma mulher que fosse do povo santo de Deus, da história do povo de Deus. E ele decidiu se privar de ter uma vida com várias mulheres e experimentar várias coisas. Não, ele decidiu se privar. E ele, pela decisão dele, acabou que dentro daquilo que ele queria viver, pela personalidade dele, pode ser, ele era mais caseiro do que o irmão. Agora o irmão não, o irmão já era, vamos dizer assim, solto nas emoções. O irmão era solto nas emoções. Ele tomava decisão pela vontade. E quando ele vem, um certo dia, ele era o primogênito, Esaú, com direito à herança. Ele ia herdar diretamente do pai. Tem pessoas que conhecem a história, tem pessoas que não. Ele ia herdar diretamente do pai a primogenitura e, consequentemente, as riquezas, as terras, a administração dos bens. E ele, por esta, não vou ser absoluto, mas creio que muitas coisas são pesadas em relação às escolhas das pessoas. Acredito que por ele ter entre aspas, a folga de ser o primogênito, estava garantido para ele todas as heranças. E ele decidia fazer o que ele queria. Ele saía com mulheres de outros povos. E um dia, não foi um dia, porque você não vem numa situação onde ele estava caçando, e ele era um homem de caça. Quando ele é um homem de caça, a Bíblia diz, quer dizer que ele tinha a prática da caça. Se ele tinha a prática da caça, quer dizer que ele tinha o hábito de caçar. E isso posso dizer que todos os dias, ou na maioria dos dias, ele caçava. E na maioria dos dias ele voltava com fome. E ele criou um hábito de, na emoção da fome e vamos dizer, da falta de zelo, ele vem vindo um dia e Jacó fez um prato de comida. E esse prato de comida, o irmão pegou e falou assim: eu quero esse prato de comida. E Jacó falou assim: se você me vender a tua primogenitura, eu troco esse prato de lentilha pela sua primogenitura. Olha só a diferença, porque o tema da pregação é como decidir certo. Está decidindo nas emoções, na fome, no suor, no cansaço, no prazer da caça. E o outro
está decidindo na estratégia de querer a bênção do Senhor. E querer a bênção do Senhor de maneira adquirida e não roubada, como as pessoas pregam. A gente pode ler capítulo 25 de Gênesis. Versículo 27. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo. Mas Jacó era varão simples, habitando em tendas, e amava Isaque a Esaú. O pai amava Esaú. Por que o pai amava Esaú? Porque a caça era do seu gosto. Olha aqui para mim. O pai gostava mais de Esaú, porque o pai gostava do filho que caçava. Guarda isso para frente da pregação. Eu vou mostrar um ponto para vocês. O pai também tinha escolha, e o pai escolheu amar mais a um, porque era bonito e era lindo que o homem caçasse, ou talvez ele amava a dificuldade de caçar, talvez ele achava corajoso a caça. Mas Rebeca amava a Jacó, e Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. Presta atenção, cuidado com o seu cansaço, cuidado com o seu cansaço. Conselho: descanse, descanse. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque o cansaço te tira da presença de Deus. Porque o cansaço cria emoções destrutivas em você. E promove decisões erradas. Descanse. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Então Jacó deu pão a Esaú, e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. E assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Aqui nesse conjunto de versículos há duas formas de agir: pelo racional e pelo emocional. O racional analisa-se pelo conhecimento, analisa-se pela história, analisa-se pelo histórico. O racional traz a luz e a clareza da luz. Com o emocional equilibrado, descansado, assim como Jacó decidiu ter a sua vida, uma vida equilibrada, percebeu o hábito do irmão. E o hábito do irmão era voltar morrendo de fome da caça. A Bíblia não é explícita nisso, mas creia o que eu estou te falando. Porque Deus dá a bênção para nós quando o inimigo está vulnerável. E a situação vulnerável do inimigo é onde Deus nos dá a estratégia para agir. E o irmão estava vulnerável nos seus hábitos. E o que o senhor está dizendo, pastor? Os seus hábitos, os meus hábitos, são os hábitos de Jacó ou são os hábitos de Esaú?
São os hábitos que agem para querer decidir no momento do cansaço, que está com fome e precisa comer e não está nem aí para analisar. Veja bem, irmãos, quando eu estou dizendo a fome de comer, não é simplesmente a fome do comer do prato, mas é a fome de comer da vida. De repente, o que está causando algo dentro de você, essa vontade de você alcançar algo, de matar um desejo próprio, pode estar fazendo com que a sua parte espiritual se torne vulnerável, e você está perdendo a sua bênção. Por isso que, sabe, eu tenho sentido muito no coração que Deus quer trabalhar nas nossas emoções, que Deus quer nos reestruturar de uma maneira que nós estejamos fortes, e não nos colocamos numa situação em que nós nos vitimizamos das circunstâncias, por tudo que aconteceu, porque cada um aqui, se nós formos contar nossa história, cada um vai ter uma história pior do que o do outro, cada um passou por uma situação mais difícil do que o outro. Mas o que acontece se nós começarmos a fazer isso, a hora que eu estiver na metade da fila, metade para o final, já vai começar a pensar o que ele pode contar de pior, porque a história dele tem que ser pior daqueles que já contaram primeiro, e ele fica pensando o que eu vou contar para ser mais impactante no sofrimento. Deus não está interessado mais no nosso sofrimento, Deus não está interessado mais no nosso passado, Deus está interessado no nosso presente e no nosso futuro. Deus quer agir no daqui para frente. Deus está no ano de mudança. No ano de mudança nós temos que nos desconstruir para construir de novo. Por quê, pastor? Porque quando a mudança é top-down, como eu falei, a mudança vem nos fundamentos. E para mudar os fundamentos, precisa mexer estruturalmente. E você tem que se abrir para essa mudança estrutural, de conceito, de coisas que você criou dentro de você. As coisas têm que ser do jeito que você acha que tem que ser. As coisas têm que acontecer da maneira que você acha que tem que acontecer. Por que você está trazendo essa pregação, pastor? Eu estou trazendo para você, porque tomar decisão é fácil. O difícil é administrar decisões. Decidir manter-se da mesma maneira, com os mesmos conceitos, você vai ter que administrar as consequências de se manter da mesma forma. Você vai ter que administrar. E Jacó sabia muito bem qual era a decisão que ele tinha que tomar, mas eu vou dizer para você, Jacó sabia muito melhor, vou repetir, Jacó sabia muito melhor do que somente decidir, ele sabia muito bem qual era o futuro e as consequências que trariam para ele tomar esse tipo de atitude, de comprar a primogenitura do irmão. Se você acha que a sua vida foi um sofrimento até agora, meça o seu futuro em relação àquilo que você quer decidir para Deus. Se você quer decidir para Deus, para ter uma vida agora sem problema para o futuro, sem desafios para o futuro, sem circunstâncias contrárias, sem o vento querendo derrubar o barco, sem você tendo que de repente ter a ousadia de andar sobre as águas e de repente você sentir o mesmo medo e afundar, mas vai ter uma mão lá para pegar, te puxar, te colocar no barco dentro de novo. Jacó sabia muito bem as consequências da decisão dele, mas quem decide pelo racional, quem decide pelo conhecimento, quem decide pela sabedoria, quem tem o conhecimento profundo da palavra do Senhor, que é a luz, e não é pouca luz, é muita luz, e não é uma luz que ilumina 1 metro não, é uma luz que ilumina quilômetros, e não é uma luz que ilumina dias, não, é uma luz que traz visão para anos, de como eu vou viver meus próximos anos. Jacó sabia o que ele teria que viver nos próximos anos,
dependendo dessa decisão dele. Mas quem decide agir com Deus, ele sabe que no meio da tempestade, Deus vai estar lá. Ele sabe que mesmo que nós passemos pelo vale da sombra da morte, nós sabemos que Deus estará conosco, que nós estaremos seguros, que Ele nos dará a mão, que Ele nos dará força, que Ele nos motivará para viver. Mas nós temos que projetar daqui para frente na pregação a mente de Jacó, e como ele, a partir de saber quais as consequências que viriam para a sua decisão, ele projetou qual era o tipo de cabeça que ele teria para o seu futuro. E você tem que projetar qual cabeça você quer ter para o seu futuro. De lamento, de dor, de dificuldade, de ver as limitações. Vamos para a bênção. O porquê que Esaú comeu e trocou a primogenitura por causa daquele prato de lentilha, sendo que Isaac era rico, sendo que ele tinha dinheiro. Isaac recebeu sozinho a herança de Abraão. Abraão tinha Ismael como filho. Abraão teve outros filhos. Leia lá em Gênesis e veja que Abraão deixou toda a herança para Isaac e deu presentes aos outros filhos. Mas a maneira de Esaú era para viver no vamos nessa. Vamos brincar de servir a Deus e de ser abençoado. Mas quem escolhe a bênção, sabe que está com o fardo mais leve, sabe que a vida é mais feliz, sabe que o coração vai sentir paz no meio da tempestade, sabe que vai ser perseguido, vai ter que sair com a roupa do corpo, sabe que vai ter que sair sem dinheiro nenhum, praticamente abandonado, indo por um caminho, só Ele e Deus. Mas ele sabe que nesse caminho, só Ele e Deus, as coisas vão se tornar cada vez piores, mas ele não abre mão. Por quê? Porque antes daquela decisão, ele já sabia o que ele projetava para o próprio futuro. Você tem coragem para servir a Deus? Eu preciso ouvir tua glorificação. Você está com coragem para servir a Deus? Você está com vontade de ter uma vida abençoada, cheia do Espírito Santo? Você está com vontade de ver uma escada que te leva ao céu? Há uma escada por onde descem anjos, por onde você escuta a voz do próprio Deus. Você está a fim de fazer um pacto com o Senhor? Porque mesmo que você não tenha nada hoje, nada, foi me tirado tudo, eu entrei aqui hoje sem nada, eu vou dizer para você, é no teu nada e na tua oração com Deus, no teu pacto com Deus, que Ele te abençoa. Quando nós temos as nossas emoções controladas, quando nós estamos curados aqui internamente, fica mais fácil servir a Deus. O que você precisa? Você precisa de cura? Eles falam de cura interior. Irmãos, eu vou dizer para você. Sabe o que quer dizer cura interior? Decisão. Decisão. Isso é cura interior. Você acha que o mesmo coração que eu tenho não é o mesmo que você tem, o que o pastor Zé Luiz tem, não é o que você tem, o que a pastora Rebeca tem, não é o mesmo coração? Nós não fomos feitos da mesma concepção por Deus? Nós não passamos por dificuldades, por crises, por choques emocionais, por perseguições, por dificuldades? Eu ouvi uma palavra que diz assim, que quando você está no muito, tome cuidado, porque quando você estiver no muito, aí você, de certa forma, você tem que tomar cuidado com o muito. Mas não é estar no muito que determina o teu caráter ou quem você é para servir a Deus. Porque Paulo disse assim: posso ter muito, posso ter pouco, posso viver a abastança, como posso viver a privação, posso viver a largura, posso viver a profundidade, posso viver o que for, posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Eu não mudo pelas circunstâncias, por quê? Porque eu sou imagem e semelhança do meu Deus. E o meu Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não tem sombra de variação, mas o porquê que nós mudamos então, pastor? Olha, tem que ser feita uma análise individual, mas eu vou dizer para você, a tendência é que você progrida, e não que você regrida. Se você está regredindo, seja no conhecimento, seja na graça, seja nas emoções, se você está entrando em sentimentos desesperadores, que vão te levar para o buraco, e você está vindo na igreja, você está servindo ao Senhor, olha, procure ajuda, entra no profundo, tome uma decisão de querer mudar isso daí, chutar isso daí, porque é nessa dificuldade que nós temos que ir, irmãos, é nessa dificuldade que José foi jogado numa cova. É impossível que um adolescente jogado numa cova, depois vendido, sem conhecer a língua, chega num outro lugar, depois é traído, vai para a prisão, passa situações difíceis, sem ter a língua, começa a aprender a língua, vive afastado dos pais, pelo amor de Deus, isso não pode chocar uma pessoa, não pode criar emoções, onde essa pessoa nunca mais vai ser a mesma, ela vai regredir daquilo que ela era. Temos que orar para que nós tenhamos uma personalidade desse tipo de pessoa, igual Jacó que decidiu obedecer ao Senhor, e eu não vou te dizer que ele não tinha medo não, porque se você pegar e ler todos os capítulos que falam de Jacó, em vários capítulos ele está com medo, mas medo é um sentimento que acompanha o corajoso, e o corajoso sabe muito bem aonde ele está firmado. Vou passar, passou por Betel, o nome do lugar foi ressignificado, não passou mais ser Betel, passou a ser Porta dos Céus. Um cara perseguido, com a roupa do corpo, o irmão querendo matar, longe do pai, longe da mãe, um cara que vivia nas tendas, recatado, um cara que não era de caça, que não enfrentava a noite, não enfrentava animais, não, agora ele está no meio do nada, no meio dos animais, no meio da noite, e ele tem que se virar. Mas por que ele tem que se virar? Porque ele tomou uma decisão de servir a Deus e marcar a sua história. Faz um pacto com o Senhor na ida. Casa-se com serva de Deus. Raquel não podia ter filho. E eles buscaram e Raquel teve. Jacó está lá na casa do sogro, passa todas as perseguições que vocês sabem, muitos sabem, ele passou por muitas perseguições, mas dentro das perseguições, a fé dele nunca foi abalada. Ele pegou galhos, recortou os galhos, colocou na frente do coxo, aonde os animais vinham beber, e creu que aquilo que nascia listrado, branco, foi mudando a regra para poder ser abençoado, esperando no Senhor, e Deus abençoando. Até que ele vai enriquecendo, decide sair da casa do sogro, e ele foge do sogro, ele toma a decisão de fugir do sogro, porque ele entendeu que o tempo dele ali já era, porque quando o servo de Deus é equilibrado nas suas emoções, e ele age no racional, no entendimento, no conhecimento da luz, na sabedoria daquilo que Deus instrui para ele, ele decide sair da casa do sogro, mas o sogro, um enganador, um perseguidor, um cara que vai atrás dele para matar, ele fala assim: e daí? Eu tenho um Deus que tudo pode. E esse Deus aí dá cobertura para ele. Quando ele sai, Deus aparece para Labão, fala assim: ei, com ele você não vai mexer, com ele você vai deixar ele ir. Irmãos, quando você decide servir ao Senhor, não é o seu diploma que vai fazer a diferença,
Não é a sua sabedoria humana que vai fazer a diferença. Quando você decide servir ao Senhor e sai da casa, assim como saiu Jacó, Deus, Ele entra com você de uma forma, aonde Ele é a tua retaguarda, Ele tem prazer nas suas atitudes, Ele tem prazer em Ele te servir. E nós vamos vencer esses emocionais aqui nessa noite. Nós vamos reprogramar seu coração, sua mente, sua estrutura, em nome do Senhor Jesus Cristo. Chega, acabou aquilo que te minava, aquilo que quer te minar, aquilo que fica trazendo a memória no seu pensamento de algo que aconteceu no seu passado. E aí algo que você se imagina, comece a imaginar a tua mente. Por quê? Porque a ânsia do teu ser está desesperadora. Mas é impossível que nós, se estivermos cheios do Espírito Santo, transbordantes da presença do Senhor, sabedores da sua palavra, do conhecimento da luz, que nós possamos deixar que esses sentimentos, essas ânsias nos dominem. E nosso dia a dia passa a ser comer pratos de lentilha, ao invés de colocar a mão na bênção, naquilo que Deus tem para nós. Deus ameaça Labão. Não basta não, Jacó luta com Deus. Jacó não luta com Deus não, incriminando Deus. Jacó não luta com Deus não, indagando Deus e perguntando por quê. Jacó não joga na cara de Deus não, porque ele decidiu comprar a primogenitura e herdar a bênção do pai e servir agora como servo, e agora ele com todas essas perseguições, não, Jacó, grudou, diz no anjo do Senhor, que era o próprio Deus ali, em forma de anjo, e nos soltou, e falou assim: o Senhor vai me dar a bênção. Ele estava lutando com Deus, para Deus abençoar ele mais ainda. Ele não estava lutando com Deus para reclamar das dificuldades que aconteceu no passado. Chuta seu passado, apaga. O porquê que Jesus falou, aquele que não deixar pai, mãe, tio, sobrinho, sobrinha, que não deixar a história para trás, não é que você vai ter que apagar a história em si, você vai ter que apagar todas as consequências que essa história causou em você. Ele está dizendo assim, isso vai te atrapalhar, isso vai te prender, mas Jacó não, Jacó vai para cima. Ele fala assim, agora minha história não é em relação ao meu pai e à minha mãe, agora é relação... é com Deus, é o futuro. Eu quero servir esse Deus que meu avô serviu, eu quero servir esse Deus que meu pai serviu, agora eu quero fazer da minha história, uma história onde meus filhos vão servir a Deus. Deus muda o nome de Jacó. Deus fala assim, qual o seu nome? E ele fala Jacó, ele fala assim, não é Jacó, seu nome é Israel. Irmãos, eu vou dizer para você, quando eu estava no mundo, que eu não suportava a igreja evangélica, e fui criado num dogma de uma cultura brasileira, que foi colonizada por um país que servia a esses dogmas. Eu fui criado nesses dogmas. E eu passava em frente à igreja evangélica e buzinava enquanto eles estavam lá fazendo vigília, com as mãos erguidas na madrugada, e eu bêbado dentro de um carro buzinando. Mas acho que um dia um pastor levantou a mão e falou, Senhor, traz esse aí para sua casa, liberta ele, Senhor amado. E eu recebi um convite, fui numa igreja, pastor Lucas. Só que eu não sabia que era igreja, a pessoa me ligou e me chamou. E eu encontrei a pessoa na porta de uma escada. E eu cheguei na porta dessa escada, cumprimentei a pessoa, ela não deixou nem eu falar direito, ela falou, sobe aqui comigo, e já me puxou.
E eu subi a escada, e quando eu entrei, que eu entrei por uma porta, eu caí dentro de uma igreja evangélica. Voz da Verdade, lá em São Paulo. E aquele som, e aquelas vozes, as meninas tocando, o pastor cantando, e aquela música me tocando, e aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Usa-me, sou a sua imagem, usa-me. Sou a sua imagem, usa-me. E eu desmoronei naquele lugar. Eu vou dizer para você, quando Jesus vem ao encontro seu, quando Ele marca o encontro com você, Ele se desvia, mesmo que seja no meio do sol, no sol ardente. Ele chegou um dia num tanque para encontrar uma mulher que não podia vir na parte da manhã para retirar água, porque ela era julgada nos seus conceitos, porque ela vivia uma vida sofredora. Jesus veio para ressignificar a vida daquela mulher, e Ele senta no tanque, espera, e ela vem, e Ele fala assim: me dá água. Ele não inicia acusando ela. Eu vou dizer para você, não adianta, irmãos. Quando Jesus te escolhe, quando Jesus te quer, quando Jesus, Ele imaginou e desenhou, Ele criou o momento do encontro dEle com você. Irmãos, não tem como escapar, não tem como fugir, não tem como querer, não tem. Ele marcou um encontro com você e Ele te quer. Mas Ele te quer para você possa viver uma vida abençoada, Ele possa mudar a sua história, para que você pare de ser privado daquilo que você está sendo privado hoje na vida, e você passa a comer o melhor dessa terra. E Ele quer mudar a sua personalidade, para que você entenda que nos momentos de aflições, de dificuldades, isso não foi Ele que programou, isso são coisas da vida, desse mundo aqui que vem. Você acha que Jacó passou por todas essas situações? Se ele pudesse escolher situações mais fáceis para ele passar, ele não escolheria? Você acha que Deus não escolheria para ele? Mas o que Deus é então? Ele faz de nós uma marionete? Para uns Ele dá uma vida melhor, para outros Ele dá uma vida mais ou menos, para outro Ele castiga. Presta atenção. Teve que haver uma forma de você nascer, de eu nascer. Teve que haver uma forma de nós chegarmos em algum certo momento e ter um encontro com Ele. E a partir desse encontro, nós entendermos que agora é uma vida nova, que o velho se passou, tudo se fez novo. E nós estamos tendo um encontro com o projeto original para a nossa vida. Não é mais um projeto imaginário, ou não é mais um projeto que eu criei, porque, como eu disse ontem, em partes eu sou o Alessandro, em partes eu não sou. Em partes eu sou aquilo que Deus quer que eu seja, em partes eu não sou o que Deus quer que eu seja. Se eu não sou aquilo que Deus quer que eu seja, o que Ele planejou que eu fosse, quer dizer que eu não tenho um encontro comigo mesmo. Mas quando eu tenho um encontro com Ele, eu me encho do Espírito Santo, tomo conhecimento daquilo tudo que Ele tem para mim, para uma vida nova, eu passo agora a trabalhar no projeto original do Alessandro. E agora não é aquele que nasceu, que tem o sobrenome do pai e da mãe, não, agora é aquele que Deus desejou, que Deus quer que seja, que tenha o conhecimento que Ele quer que tenha as atitudes, os comportamentos, os hábitos, a servidão, o projeto que Deus tem. E é isso que Deus quer de você. Deus trouxe você aqui para que você tenha um reencontro com o seu plano original. E o seu plano original não está escrito sofrimento. Mas nós vamos ter, porque nós vamos ter que carregar o pecado.
Nós vamos ter que carregar o pecado. Mas nenhuma vírgula, nenhum ponto, nada daquilo que nós quisermos escrever com Deus, dos nossos sonhos, dos sonhos de Deus, dos projetos de Deus, podem ser privados hoje. Nada pode ser privado hoje. Daqui para frente, aquilo que você quiser viver, Deus entra com você para viver. Deus muda até teu nome. Capítulo 48. E eu vou terminar. E aconteceu, depois dessas coisas que disseram a Jacó: eis que teu pai está enfermo. A José: eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo os seus 2 filhos, Manassés e Efraim. José pegou os 2 filhos, Manassés e Efraim. E um deu parte a Jacó e disse: eis que José, teu filho, vem a ti. E esforçou-se Israel e assentou-se sobre a cama. Olha a diferença entre Jacó e Isaac. Isaac estava lá sentado na cama. Quando Jacó chegou, fez o prato de lentilha, recebeu a bênção do pai no lugar de Esaú, que Esaú tinha vendido a primogenitura. E Isaac, olha para cá só um pouquinho, Isaac abençoou naquele momento Jacó, achando que Jacó era Esaú. E quando ele abençoou a Jacó e depois ele percebeu que não era Esaú, ele já tinha dado a bênção para Jacó. Outro detalhe que eu passei aqui. Quando Jacó decide fazer o prato para trazer para o pai poder dar a bênção, ele fala assim para a mãe: mãe, mas ele vai perceber que eu não sou Esaú. Ela fala: não, coloca os pelos, porque o irmão era peludo, coloque os pelos, coloque a roupa do teu irmão. E ele falou: mas vai cair sobre mim maldição. Presta atenção, um enganador não fala isso para a mãe. Um enganador não fala para a mãe assim: ó, viu, vai cair sobre mim maldição, não posso fazer isso. Não, se ele fosse enganador, ele falava: vamos nessa, mãe, esse é o plano. Mas ali estava sentado um pai que não tinha visão espiritual. Nossa, pastor, o senhor vai falar isso de Isaac? Naquele momento ele não tinha visão espiritual. Não naquele momento, para aquela situação ele não tinha visão espiritual. Ele não tinha visão espiritual para saber qual filho tinha a bênção. Porque Deus já tinha revelado para Rebeca que Jacó tinha a bênção. E era Jacó que iria ser o cabeça. E o maior ia servir o menor. E Isaac dá a bênção ali, e depois percebe que não é Esaú, que é Jacó. E aí ele não tem como voltar atrás. Ele deu a bênção e aí naquele momento Jacó teve que fugir. E passa-se toda a história como eu contei. Passa-se a história, ele lá na casa de Labão, sendo enganado, aí ele foge, sai. No caminho ele perde a mulher que ele amava. Nasce o filho que ele tanto queria, porque José, lembra da história, foi vendido pelos irmãos. E ele tinha Benjamim, a mulher que ele amava, mas ele perde no parto de Benjamim, ele perde a mulher que ele amava. Você já perdeu a mulher que você amava, ou o marido que você amava? Eu sei que tem pessoas aqui que já. E eu vou dizer, estão mostrando muito melhor testemunho do que muita gente. Estão mostrando muito mais força do que muita gente. Mas lá Isaac, o sem visão, queria abençoar o caçador, queria abençoar aquele caçador que se metia com as mulheres dos outros povos, queria abençoar aquele que não ligou, que desprezou a primogenitura, mas Isaac queria abençoar ele.
Mas esse Jacó, que não abriu a mão da bênção de Deus, não abriu mão de Deus, logo que ele sai, se ele tivesse errado, a hora que ele saiu, Deus já teria jogado maldição e corrigido ele. Mas não, Deus aparece numa escada, Deus começa a abençoar ele, porque a mãe falou: se tiver alguma coisa errada, que caia sobre mim a maldição, porque ele no final nem queria fazer a coisa. Mas eu quero mostrar para vocês a personalidade de Jacó, que tem visão espiritual até o último suspiro, que tem visão espiritual até o último dia de vida. Versículo 2: E deu parte a Jacó e disse: Eis que José teu filho vem a ti. E esforçou-se Israel e assentou-se sobre a cama. Simplesmente a nação de Israel vem de Jacó. Olha, irmãos, pelo amor de Deus, o que tem de pregador que fala mal de Jacó, olha, não dá para entender. Não dá para entender. E Jacó disse a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã, e me abençoou e me disse: Eis que te farei frutificar e multiplicar, e te porei por multidão de povos, e te darei esta terra a tua semente depois de ti em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos, disse Jacó a José, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus. Percebe que ele já mudou a ordem de dizer os nomes. Porque José disse Manassés e Efraim, ele já mudou o nome, já colocando Efraim na frente e Manassés. Serão meus, como Rubem e Simeão. Mas a tua geração que gerará depois deles será tua. Segundo o nome de seus irmãos serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu Raquel na terra de Canaã, no caminho, quando ainda ficava um pequeno espaço de terra para vir a Efrata. E eu a sepultei ali no caminho de Efrata mesmo. E Israel viu os filhos de José e disse: Quem são estes? E José disse a seu pai: Eles são meus filhos, que Deus tem me dado aqui. E ele disse: Peço-te que traze-me aqui, para que eu os abençoe. Os olhos, porém, de Israel eram carregados de velhice, já não podia ver bem. E fê-los chegar a ele, os beijou e abraçou. E Israel disse a José: Eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver a tua face, e a tua semente em filho. Então José os tirou de seus joelhos, inclinou-se à terra diante da sua face, e tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, a Manassés de Israel, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fê-lo chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés. Ele fez assim, ó, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito. E abençoou a José e disse: O Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoa esses rapazes, e seja chamado neles o meu nome, o nome de meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão do seu pai, pegou a mão do pai e inverteu, para transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: Não assim, meu pai, porque este é o primogênito, põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai o recusou, e disse: Eu o sei, filho meu, eu o sei, também ele será um povo, e também ele será grande.
Contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Amém? Fique de pé. Eu queria pegar um sabão e uma daquelas esponja, que nem minha avó falava para mim: se você falar isso de novo, eu vou pegar esse sabão e essa esponja e vou esfregar na tua boca. Repete isso que você está falando. E eu queria pegar e passar na boca dos pastores que falam mal de Jacó, porque não dá nem para, se você for tentar ouvir, não dá para ouvir. Um homem com visão espiritual, obediente ao Senhor, servidor na casa do Senhor, servidor, exemplo para os pais, exemplo nas perseguições, exemplo nas circunstâncias, exemplo para Deus, porque diz o Senhor, lutou contra Deus e prevaleceu. Irmãos, você não entrou aqui para eu jogar essa palavra e você sair. Você entrou aqui para eu jogar essa palavra e você falar assim, ó: eu estou ressignificando minha vida. Eu estou mudando o meu passado. Eu estou tendo um encontro com o meu plano original. Não importa quais as circunstâncias, não importa quais as dificuldades, não importa quais são os gigantes, não importa quais são as privações. Porque no momento de mudança, Luiz, como nós falamos, parece que as coisas vão degringolar. Nas atitudes de mudança, de você querer a bênção, querer a primogenitura, querer servir a Deus, fazer os seus pactos, lutar para ser uma bênção, parece que coisas começam a sair da sua mão. Porque na hora da mudança, quando vem top-down, quando é Deus que quer fazer, Deus não vai te perguntar se isso que você põe, que você calça a sua segurança, que você traz desde o passado, é importante para você ou não. Não, Deus, se Ele tiver que tirar isso daí, Ele vai tirar. O que o senhor ora, pastor? Eu oro para que você tenha o discernimento de perceber se Deus não está colocando algo novo na tua vida. Se Deus, ao invés de querer usar o teu passado ou adaptar aquelas coisas que você já vem arrastando lá de trás, se Deus não quer chutar isso daí e te apresentar algo novo. Se Deus não quer tirar pessoas da sua vida, situações, circunstâncias, ambientes, coisas que te levavam para trás. Porque quando eu decidi batizar, quando eu decidi ir para a casa do Senhor, que eu cheguei em casa diferente, tiveram pessoas da minha família muito próximas que se colocaram na frente da porta para eu não ir batizar. Mas eu fui tocado de uma forma, de uma tal maneira, que eu falei assim: olha, não importa qual a consequência que vir sobre a minha vida. Esse Deus que se apresentou para mim, esse Deus que agora mexeu internamente no meu coração, nas minhas entranhas, e agora a minha ânsia é adorar, às vezes é chorar, de reconhecer o quanto amor Ele teve, quantas misericórdias Ele teve, e agora eu trocava qualquer coisa. Então eu falei assim, ó: se vocês não saírem da minha frente, me desculpem, mas eu vou ter que tirar vocês à força. Eu nunca relei a mão em vocês, mas dessa vez eu vou ter que tirar vocês à força. Se você tiver que tirar, irmãos, pessoas que sejam próximas ou não, eu não estou dizendo para você maltratar, eu não estou dizendo para você desonrar, porque eu nunca desonrei essas pessoas. Pelo contrário, eu fui o que dei menos trabalho, eu fui o que mais honrei, eu fui o que mais ajudei, fui o que mais cuidei. Mas eu estou te dizendo que a sua história tem que começar com Deus, tem que começar com o Senhor Jesus de uma maneira em que agora você encontra com o seu plano original, você chuta tudo que fizeram para você. Você deixa para trás todos os traumas, todas as emoções. E agora você se sente forte, respira fundo e fala assim: cara, eu não vejo a hora de ir para campo, eu não vejo a hora dessa segunda-feira começar, eu não vejo a hora de colocar as mãos nas minhas coisas para eu começar a fazer, porque eu sei que Deus está na minha retaguarda.
Eu quero que vocês saiam daqui assim. Amém? E eu vou fazer uma oração para a gente ir embora. Pode tocar, não vou nem chamar você aqui na frente. Eu quero que você aí do seu lugar feche seus olhos. Aí, pode aumentar, filho. Aleluia. Oh Deus. Irmãos, você troca muitas coisas que sentimentalmente até tem significado para você. Você troca presença sua em aniversários, você troca presença sua em momentos que às vezes você queria estar, você troca às vezes companhias que fizeram parte da sua vida na sua infância, na sua adolescência. Familiares que foram criados com você, que você jogou bola, que você sentiu as emoções, que você foi no estádio de futebol, que você pulou junto, que você abraçou junto, que você foi no mesmo carro, que você voltou, que passaram situações difíceis juntos. Mas quando Deus tem um plano para a vida de Jacó, quando Deus tem algo particular para a sua vida, você tem que colocar a mão no arado e não olhar para trás. Você tem que entender que as privações vão acontecer, que sentimentalmente às vezes pode até ser que algum sentimento possa bater na porta do teu coração, querendo se fazer mais forte, mas você, como você toma conta das suas emoções e não as suas emoções tomam conta de você, você já rebate, você já fala assim: eu tenho um chamado, eu tenho um propósito, eu tenho uma missão. Eu tenho algo a ser executado na minha vida, na vida da minha família, nas gerações que vêm depois de mim. Eu tenho algo que vai ser marcado em pessoas que vão se espelhar em mim, que vão mudar suas vidas. E Jacó não mudou somente a maneira de se servir a Deus, mas Jacó mudou o nome, deu-se o nome à nação de Israel, ao povo que viria, a nação que está aí até hoje, esperando a volta do Messias. Deus está convidando você a pegar essa chance e criar hábitos que você não precisa decidir mais, as coisas vão ser automáticas. Você estar na casa do Senhor, servir ao Senhor, estar nos cultos, não pode ser uma decisão que você toma 5 minutos antes de tomar banho. Se você vai na igreja ou não, não é uma decisão que você toma quando você está almoçando. Se você vai na igreja ou não, essa decisão está tomada para o resto da sua vida. Porque a gente substitui um hábito ruim por um hábito bom. E esse hábito ruim cai quando nós colocamos um hábito bom no lugar. Então esse tipo de decisão eu não tenho mais. Quantas vezes o pastor Zé Luiz já falou para mim: filho, fique em casa hoje. Eu não decido mais sobre ficar em casa ou não nos cultos. Não decido mais. Porque já está no meu hábito, está no meu ser, está no meu eu, e ninguém vai me tirar. A não ser que seja algo, uma doença, de você estar no hospital, ou estar com alguém, ou estar acompanhando alguém. De ler a palavra do Senhor, é um hábito que está na minha entranha. Eu não consigo passar meu dia se eu não ler alguns versículos. É como se eu não comesse, é como se é como se você tivesse estranho para você o dia. Não, eu tenho que ler a palavra do Senhor e pegar alguns versículos e meditar quão grande é esse Deus, quão maravilhoso é esse Deus, quanto esse Deus nos amou. É impossível entrar no meu rádio e poder escolher uma música que sei lá do que ela se trata, mas eu escuto uma música com propósito, uma música que está trabalhando no meu emocional, está trabalhando nas minhas emoções, porque no momento, se eu tiver que agir em algumas circunstâncias, eu vou agir pelo Espírito. Eu não estou depositando dentro de mim algo que vai influenciar a minha decisão, a minha ação para o mal. Eu sei o que colocar de semente na minha terra, porque eu sei qual é o fruto que eu quero dar.
Eu crio hábitos de uma maneira que não tem mais troca. Esses são hábitos que não requer decisão. E aí vem coisas maiores, aonde eu tenho que decidir. O como eu vou fazer, nós vamos abrir um projeto da imersão, o como eu vou trazer essa palavra, o como eu vou servir ao Senhor, o como eu vou tocar, se eu vou melhorar a minha forma de tocar, se eu não estou tocando bem, ou se eu preciso tocar melhor, ou se eu preciso fazer, são decisões que eu vou tomando ao longo do tempo, como servir a Deus melhor. Mas o principal de tudo, para ser igual a Jacó, cara, você vai ter que ser sozinho com Deus. Aumenta, filho, aumenta aí. Você vai ter que ser sozinho com Deus. Chega de você escutar papai, mamãe, titia, vovó. Chega de escutar vizinho, amigo endemoniado, amigo de escola que quer te levar para o mal. Não é amigo não, é o diabo que está influenciando. Não estou falando mal dele não, é que algo está cercando lá para armar as armadilhas para você. Ei, está na hora de você criar hábito. Qual que é o hábito? O hábito, você não sai, jovem, você não sai de balada. Jovem daqui não sai de balada. Jovem da igreja, Voz da Verdade, Votorantim, Alphaville, Família Moisés, não existe balada. Porque nós vamos cuidar da terra de vocês. Porque nós vamos pôr semente na terra de vocês. Vocês vão ver onde vocês vão chegar. Irmãos, eu preciso acabar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Está na mão de vocês. Pegue essa palavra. Não é a circunstância que te faz. Não é você ter mais ou ter menos. Porque nós temos que servir a Deus no menos ou no mais. Nosso caráter não muda, nossa obediência não muda. Não. Eu, quando tiver muito, vou servir ao Senhor. Eu, se tiver pouco, vou servir ao Senhor. Eu, se estiver na chuva, no sol, vou servir ao Senhor. Meu caráter não muda, minha obediência não muda. Não, eu sei o que eu quero para a minha vida. E os meus hábitos serão os mesmos nos dias a dia. As minhas escolhas eu já fiz. Faça as suas, irmãos. Senhor, abençoa esse povo. Nós vamos para casa. Que o Seu Espírito Santo nos leve. Haja no profundo do nosso ser, Senhor. Tira toda a casca, todo o mal, tudo aquilo que nos limita. Mas nós vamos tomar decisão. E nós já tomamos a decisão. Dessa boca que ora só sai bênção. Do que eu escrevo aqui, dos meus dedos que eu escrevo só sai bênção. Do que eu escrevo aqui no meu computador, no meu celular só sai bênção. O que da minha boca aqui só sai bênção. Dos meus olhos só sai o Espírito Santo. É a candeia do meu corpo, só sai o poder de Deus, só sai a unção. A minha vida eu vivo aquilo que eu prego. Eu vivo aquele Deus e passo aquilo que eu prego, aquilo que eu acredito. Em nome do Senhor Jesus, Voz da Verdade, Família Moisés, nós saímos para esse semestre para pisarmos territórios. E eu vou dizer como disse Jacó a José: ei, vai às nações por herança, a terra, a sua semente. Está dado a vocês a sabedoria. Vai, plante, semeie, regue. Vai que vocês vão colher, vocês vão se tornar enormes. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu determino a bênção sobre a vida de vocês. Alcancem os seus sonhos, alcancem os seus projetos. Passem por cima das limitações. Passem por cima do seu passado. Passem por cima daquilo que o inimigo plantou dentro de você. Não, agora o meu Deus me refez. É o meu plano original. É o meu Alessandro, é o meu Antônio, é o meu João, é a minha Joana. Eu saio agora para executar aquilo que Deus tem para mim. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu determino a bênção sobre vocês. Nenhum mal te alcance no caminho para sua casa. Quando você chegar no seu lar, nada vai te fazer mal. A sua semana vai ser uma semana de bênção.
É o primeiro dia do seu semestre. Quem sabe você possa começar com jejum. Quem sabe você pode começar lendo a Bíblia. Quem sabe você pode começar substituindo esses pensamentos já no primeiro dia desse semestre que vem por aí. Um semestre de bênção para a nossa nação, um semestre de mudança, um semestre que o Brasil assinou depois de 20 anos um acordo com a União Europeia, aonde a Previdência vai ser assinada, aonde vai ser mudados os impostos nesse país. Nós temos tudo para colher, povo de Deus. É o momento do Brasil, é o momento da nossa igreja. Vamos para a bênção. Repete bem alto comigo. Quando nós chegarmos em casa, nós vamos dizer: muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Aplauda o Senhor Jesus em nome de Jesus. Aê, meu irmão. Deus é contigo. Vai para uma semana de vitória, de conquista. Que Deus é contigo. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Amo vocês.